Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham através da internet, caros amigos rádio-ouvintes da fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. São nossas as primeiras palavras de gratidão. Sou profundamente devedor à alma paraense pela generosidade com que nos recebeu há 53 anos, tendo paciência para conosco nessa metade de século e mais 3 anos. A gratidão é uma dívida que jamais se pode recuperar. Sou, portanto, escravo do sentimento de afetividade da nobre alma paraense, por nos haver recebido sempre e ainda hoje com o carinho e a doçura, especialmente em Belém, a terra das grandes mangueiras. Muito obrigado. A sociedade terrestre carrega no seu inconsciente coletivo o arquétipo da culpa. E por essa razão, aqueles que descendem da cultura judaico-cristã, assinalados pela culpa da desobediência dentro do mito de Adão e Eva à divindade, conserva uma necessidade de natureza patológica de recuperar-se através dos castigos ancestrais. O velho mito do paraíso, que Freud interpretou com grande beleza na psicanálise, através dos séculos, vem constituindo uma forma punitiva para a criatura humana que tem procurado encontrar a maneira de resgatar o seu delito por meio de uma calamidade global. Na mitologia bíblica, esse fenômeno teria acontecido pela primeira vez por ocasião do dilúvio. Posteriormente, graças à cólera de Jeová, destruindo Sodoma e Gomorra. E desde então, essa culpa coletiva tem estado presente nas culturas ancestrais, como na Babilônia, no período em que Daniel interpreta as 3 palavras mágicas como significativas dos 3 dias últimos do fastígio do grande império da Mesopotâmia. Desde então, vaticina-se que o mundo se vai acabar, porque é a maneira inconsciente de nos recuperarmos da culpa pela desobediência a Deus, deixando-nos seduzir pelo mito da serpente, que seria a configuração da tragédia da desobediência. E de quando em quando, essa culpa coletiva expressa-se numa solução trágica, abordando muitas vezes a mensagem complexa do Apocalipse de João, ou a linda página do sermão profético de Jesus Cristo,
segundo Marcos, no capítulo 13 do seu Evangelho. E essa recuperação apresenta-se-nos como sendo o fim do mundo. Eu tenho 85 anos de idade e nesse largo período existencial eu já vi o mundo acabar-se 12 vezes. Nada obstante, aquela trágica e amaldiçoada punição não se tornasse realidade. Nos últimos anos, ainda porque a criatura humana perde-se no desvario do prazer, reaparece a mesma culpa necessitando de recuperação na afirmação de que o mundo se vai acabar. E essa afirmativa estabelece uma data, que no próximo dia 12 de dezembro deste ano, a Terra seria arriscada do mapa das galáxias, porque calamidades de grande porte destruiriam a vida totalmente, reduzindo o planeta à sua origem de poeira estelar. Mas desta vez, a insânia e a necessidade de recuperação psicológica do ser humano estabelece esse prognóstico sombrio, afirmando-se estruturar a sua informação no célebre calendário maia. E graças a isso, inumeráveis obras têm sido escritas com um falso sabor de astronomia, informando que nesse dia a sociedade terrestre desaparecerá para dar lugar ao caos do aniquilamento, como sendo a justiça de Deus, castigando as criaturas humanas que poderíamos considerar da expressão nobre do Espírito Emmanuel, através da mediunidade apostolar do venerando Francisco Cândido Xavier, como um verme que pensa. E o que é pior é que nessa necessidade de recuperação, a maioria de nós aceita qualquer vaticínio punitivo, deixando-se atemorizar pelas falsas profecias. Mas será que o calendário maia diz alguma coisa a respeito do fim do mundo? É o que nos esclarece o extraordinário conhecedor da cultura maia, o Dr. Orlando Casares, diretor do Museu de Antropologia da Cidade do México, considerado um dos melhores do mundo, apresentando uma pedra denominada Tortuguero, onde estão os hieróglifos que apresentaria o calendário maia em uma exposição em Bogotá, nos meses primeiros deste ano. O Dr. Casares informou que a cultura maia não admitia a possibilidade do fim do mundo, porque não tem a herança arquetípica das tradições judaico-cristãs. É verdade que o calendário maia estabelece desde o dia 21 de agosto do ano 3113 antes de Jesus, que algo sucederia no dia 12 de dezembro do ano 2012. Mas desde aquela época recuada, os maias que estudavam a astrologia e que somente conheciam a Terra, a Lua e Vênus, que consideravam uma estrela, construíram um dos mais perfeitos calendários de que se tem notícia, porquanto dividiram as épocas em ciclos,
os ciclos em eras, as eras em anos, e estabelece esse calendário de tortugueiro que o ano maia é constituído de 365 dias, o que é perfeitamente exato dentro do calendário astronômico solar, com a diferença de apenas 6 horas. Mas o calendário maia estabelece que existem 2 anos. Aquele de natureza civil, a que nos referimos. Aquele outro de natureza mística e religiosa, constituído de 260 dias, cada um dos quais com um nome próprio para as celebrações, para a vida espiritual, e que em cada 52 anos, aqueles 2 períodos diferentes convergem, dando lugar ao novo ciclo, que é o começo de uma era breve. A era breve do calendário maia é constituída por 5.125 dias, o que vai fundir-se em algo especial que os maias chamam Baticum, equivale a dizer 144 mil dias, ou era larga. Cada 13 baticunes, cada 13 períodos de 144 mil dias formam a era larga. E essa era larga é o 5º período do calendário maia, que culmina no dia 12 de dezembro do ano 2012. Mas não como a tragédia do fim do mundo, o fim de um ciclo da roda calendária, que se abrirá em outro período, dedicado exclusivamente ao Deus Solo Iokite, que é o Deus da abundância, o Deus da fartura, o Deus da misericórdia. Então assevera o doutor Orlando Casares que de maneira alguma os maias referem-se ao fim do mundo, desde que a sua cultura é otimista e cada ciclo que se abre objetiva o progresso da sociedade. O que a nós nos parece fascinante é que isso vem confirmar a velha tradição do Evangelho de Jesus, quando se refere ao fim do mundo moral negativo, ao fim do mundo da perversidade, dos desaires, das tragédias, e que os espíritos lecionaram ao ínclito codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, como término de uma era, a era estabelecida no planeta inferior que a Terra. Inferior, porque aqueles que a habitamos ainda somos espíritos inferiores. Por isso que o nosso planeta ainda é de provas e expiações. Mas da mesma forma que as criaturas progredimos, os planetas, na sua escala evolutiva, abandonam as faixas primárias, os períodos primitivos e avançam na direção de mundos superiores até alcançar a plenitude de mundos felizes. E a Terra, em determinada fase da sua evolução, alcançaria o período de mundo de regeneração. Allan Kardec, examinando essa realidade em A Gênese, dedica páginas de grande beleza a esse período de transformações, de transição planetária,
que vimos vivenciando desde 20 anos antes de terminar o milênio passado, e que se vem agigantando a cada hora neste século XXI, quando então se dará indubitavelmente o desaparecimento do mal, da tragédia, do infortúnio, da desgraça, para que a plenitude, o estado de iluminação tome conta das criaturas humanas, fazendo-se uma análise não obstante a respeito de acontecimentos que vaticinariam o fim do mundo. Podemos relacionar, por exemplo, que na manhã de 26 de dezembro de 2004, às 8 horas de Brasília, a sociedade terrestre cambaleou ante a notícia da tragédia que aconteceu no Oceano Índico, com o tsunami que varreu 12 países, levando à morte e à destruição, quais Sumatra, Índia, as ilhas Fifi, Sri Lanka, Tailândia, Bangladesh, e que uma onda enorme, resultado do choque das placas tectônicas, levantou-se a 30 metros da superfície do mar e avançou com a velocidade de 800 quilômetros por hora na direção das praias desses países, matando 230 mil pessoas, fazendo desaparecer ilhas vulcânicas e dando lugar ao surgimento de outras ilhas que não estavam mapeadas. A tragédia, no entanto, não fica somente na morte daqueles que sucumbem, mas nas dores de mais de 2 milhões de pessoas que perderam tudo, que tiveram a vida destroçada por aquela tragédia, que entraram em transtorno de conduta psicológica pelo medo, pelo tormento, pela ansiedade e pela situação deplorável de miséria a que foram reduzidas essas pessoas angustiadas. Esse impacto que sensibilizou o planeta terrestre estava praticamente desaparecendo quando fomos convidados a acompanhar a tragédia que se abate na Cordilheira dos Andes, na área do Pacífico, no Chile, em outro tsunami que praticamente varre daquele nobre país algumas cidades costeiras, deixando milhares de mortes. Ainda não havíamos digerido essa tragédia quando o terceiro tsunami varre as praias do Haiti e destrói praticamente a sua capital, ceifando mais de 100 mil vidas e reduzindo esse país, o mais miserável economicamente das Américas, a uma situação mais deplorável e angustiante. Ainda estávamos sob o impacto de tantas dores, quando de repente um vulcão na Islândia, da sua erupção, atira cinzas sobre a Europa no ano passado e impede a navegação aérea, fazendo que milhões, quase bilhões de dólares tragam prejuízo ao continente europeu pela situação calamitosa dessas cinzas que iriam consumir as aeronaves que nelas se pudesse adentrar. Fomos recuperando o equilíbrio quando veio o tsunami do Japão, com as consequências imprevisíveis da usina de Fukushima, que sacudida dos seus alicerces produziu a radiação atômica, segundo os dados oficiais, contaminando uma área de mais de 30 quilômetros. E, segundo os dados extraoficiais, mais de 100 quilômetros.
o que levou o governo japonês e de outros países a suspenderem a produção da usina nuclear, que é considerada a energia limpa, no entanto perigosa, qual na tragédia de Chernobyl. E as criaturas ficamos aterrorizadas ante a probabilidade de acontecimentos dessa natureza, especialmente na faixa do Pacífico, abrangendo a Califórnia, na Grande Falha, em Los Angeles, em São Francisco, ou a área tremenda dos vulcões em Yellowstone, que de um momento para outro pode irromper a calamidade vulcânica que vai acontecer. A questão é quando, porque esses fenômenos das placas tectônicas que se movem sobre essa argamassa ainda em estado de ebulição, o magma da Terra, provoca inevitavelmente tragédias na superfície, não por punição divina, mas por uma necessidade de construir a massa sólida na face do planeta para dias melhores que aguardam a humanidade. Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina, examinando essas tragédias coletivas, perguntou às entidades venerandas do capítulo A Lei de Destruição, deu o livro dos Espíritos, o que pretende Deus com a destruição. E eles responderam que se trata de um fenômeno natural para promover o progresso da própria criatura humana, desde que a morte não é o fim da vida. A morte é um passaporte de que nos utilizamos para nos adentrarmos na vida imortal. Mas se há de perguntar, e essas tragédias não são a síndrome de acontecimentos mais calamitosos? Tem a palavra os vulcanógrafos, os estudiosos do movimento das placas terrestres. Todos esses fenômenos sempre aconteceram. Na média aritmética, eles estão dentro das ocorrências do passado. Sucede que, na atualidade, graças à facilidade da comunicação global, à comunicação virtual, tomamos conhecimento de acontecimentos em todo o planeta enquanto eles estão sucedendo. E é natural que essas informações trágicas e volumosas alcancem-nos sem tempo de as digerir intelectualmente, causando inquietações de natureza emocional. Mas não tem havido maior incidência de cataclismas sísmicos, estando, portanto, dentro de uma faixa de equilíbrio do nosso planeta. Mas se perguntará, e o mundo se vai acabar? É lógico que sim, porque tudo que tem começo terá fim. E é quando isso irá dar-se. Do ponto de vista astronômico, o Sol, essa estrela de quinta grandeza, para poder manter a sua corte planetária de satélites, de cometas, de asteroides e de poeira cósmica, converte massa e energia na razão de 240 milhões de toneladas por segundo. É natural que essa massa que entra em ebulição para proporcionar o eletromagnetismo, a gravidade, a lei quântica forte, a lei quântica fraca, que mantém o equilíbrio galáctico, essa massa vai terminar. E quando terminar, o Sol se converterá numa estrela anã e virá o caos de natureza solar.
Mas isto acontecerá dentro de 11 bilhões de anos. Eu me recordo que, proferindo uma conferência sobre dados astronômicos analisados à luz da doutrina espírita em uma cidade do sul do país, eu referi-me a esse dado da matemática astronômica. E, ao terminar, veio uma jovem senhora. Jovem, porque hoje é muito difícil saber se é a idade de uma mulher. Depois do botox, depois dos auxílios do silicone e de todas as técnicas, olhamos uma mulher de 30 anos, ela tem 70. Olhamos alguém de 25 e tem 60. Aquela dama jovem acercou-se-me, preocupada, e perguntou-me: senhor Divaldo, é verdade que o mundo se vai acabar? Eu digo: sim, senhora, é uma verdade astronômica. E ela perguntou: mas quando? Eu digo: bem, não é logo, dentro de um prazo de 11 bilhões de anos. E ela exclamou, para minha surpresa: meu Deus, o que será de mim que ainda não me casei? Tendo, portanto, um largo período para casar-se. Essa é uma probabilidade de fim de mundo, mas é uma probabilidade de natureza astronômica, não é castigo divino. A segunda probabilidade, estudada pelos notáveis responsáveis pela cultura da física quântica em relação à astronomia, asseveram que pode acontecer a caída de um asteroide sobre o nosso planeta, como aconteceu no período dos dinossauros. Aquele asteroide era tão grande que teria levantado uma nuvem de poeira que matou todos os seres vivos e que teria sido uma das razões da extinção dos dinossauros, porque a poeira que envolveu o planeta demorou milhões de anos para poder assentar-se. Pode ser que venha a cair na Terra um asteroide qual aquele que caiu na Sibéria, deixando uma cratera de milhares de quilômetros. Mas a tecnologia terrestre hoje, aliada aos estudos astronômicos dos satélites, está tão avançada que poderá detectar um desses astros errantes que venha na direção da Terra e disparar mísseis com ogivas nucleares para destruí-los no espaço antes de atingir o nosso planeta. Então, esta é uma segunda hipótese. A terceira hipótese é de que a água potável está desaparecendo na Terra. O nosso desperdício. E se acredita mesmo que por volta do ano 2025, as guerras não serão mais por causa de petróleo, mas sim por causa de água potável. Aí está no Rio de Janeiro o encontro mundial de 193 países, estudando Rio mais 20, para descobrir os melhores recursos de sustentabilidade para o desenvolvimento tecnológico, para a preservação da vida, para a ecologia e para a manutenção dos seres vegetais, animais e humanos sobre a face dessa mãe generosa que os gregos chamavam Gaia, que é o nosso berço de criatura no desenvolvimento da busca da plenitude divina. Mas há também uma outra possibilidade, essa criada pela criatura humana, a guerra nuclear. As criaturas humanas podem investir na ambição transvariada e trabalhar de alguma forma pela prepotência, como nos anos 39 e 40, por ocasião da Segunda Guerra Mundial,
após o nascimento da tragédia do Partido Nazista em Munique, em 1935, e logo de imediato outros partidos totalitários, representados nas figuras ignóbeis de Mussolini, de Adolf Hitler, que desencadearam essa guerra que assassinou 60 milhões de pessoas e desenvolveu o Holocausto judeu, matando cruelmente 6 milhões de pessoas, sem o menor julgamento, sem a menor dignidade, ante o silêncio da Cruz Vermelha Internacional. Então é provável que o psicopata dessa natureza levante-se e comece uma guerra local. Qual a ameaça do Irã? Quais as problemáticas entre palestinos e judeus? Quais as tragédias no Afeganistão e em outros países belicosos, arrastando as grandes nações, como vem ocorrendo na Síria, neste momento, para um confronto entre Oriente e Ocidente. Nada obstante, o notável místico italiano, professor Pietro Baldi, extraordinário sensitivo que nos escreveu a grande síntese e obras de estudo profundo da vida, da psicologia humana e do ser, teve a oportunidade de profetizar: uma terceira guerra mundial não acontecerá, porque ela teria um caráter nuclear. E se atirarem bombas de efeito nuclear sobre uma nação, aquela que fora vitoriosa será mais tarde lamentavelmente vencida, porque os ventos levarão a radiação destruidora por toda a face da Terra. Dessa maneira, é provável que esses psicopatas antissociais de conduta esquizofrênica detenham-se, porque passaram a ter medo dos efeitos da calamidade que proporcionarem às grandes nações. Mas ainda teríamos uma outra possibilidade. Sabemos que o Sol é mantido através de explosões nucleares. E essas explosões produzem as chamadas manchas solares, aquelas labaredas que contribuem para o clima da Terra e para o equilíbrio do sistema. Nos dias 5 de outubro e 20 de outubro do ano 2005, respectivamente, houve explosões no seio do Sol. A primeira delas levantou uma mancha nuclear maior do que a Terra, e aquela que veio depois, maior do que o planeta Júpiter. E como consequência, a Terra foi tomada por tornados, acontecendo o terrível tornado Katrina, que destruiu grande parte da costa leste dos Estados Unidos e particularmente a veneranda cidade de New Orleans, com a tragédia que comoveu o mundo. É uma possibilidade de que uma dessas explosões nucleares do Sol possa perturbar todo o sistema e praticamente a Terra. Mas isso deve apavorar-nos de maneira nenhuma, porque a barca terrestre está conduzida pelo grande nauta que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ter conosco em nome do amor. É a primeira personalidade histórica a fazer a abordagem do amor. Se nós passearmos pela história da humanidade e nos recordarmos de Akhenaton no Egito, Forri, Confúcio, Lao Tse na China, na Índia, Krishna, Buda, encontraremos nesses seres a presença do amor. Buda, que tinha a doutrina da pacificação, fala-nos da compaixão. Moisés,
refere-se ao amor a Deus acima de todas as coisas, num caráter temível. O ama ou sofre. Jesus veio e anuncia o postulado extraordinário do amor como sendo a única terapêutica para uma sociedade feliz, para o nosso planeta tornar-se ditoso. Será ele quem dirá que a Terra passaria por vicissitudes, desde aquele momento quando sai do templo de Jerusalém com os discípulos, que entusiasmados lhe dizem: Senhor, vede que pedras, vede que templo. E Jesus então redargui: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E atravessando o vale do Cedron, e indo para o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, os amigos perguntaram: dize-nos quando isto acontecerá. E ele fala então das perspectivas que periodicamente investiriam a terra de lágrimas e dor pela nossa incompatibilidade com o bem e a dignidade. Essa profecia do Mestre me fascina, porque no ano 68, as legiões romanas sitiaram Jerusalém, sob o comando de Tito, o filho do imperador Vespasiano, que construiu o Coliseu de Roma. E 2 anos depois, Jerusalém rendeu-se pela fome. E as legiões romanas com Tito destruíram a cidade. Não deixaram pedra sobre pedra do templo. Queimaram tudo que era em madeira. E deixaram o Monte Sião totalmente livre, ficando apenas a parte oriental das muralhas que sustentam o monte, e que Israel celebrou como o Muro das Lamentações. Então as profecias de Jesus vêm cumprindo-se por causa da rebeldia humana, porque bastaria que nós amássemos para que fosse diferente o nosso comportamento, os acontecimentos históricos. E quando ele faz a proposta, realiza de uma maneira grandiloquente: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A moderna psicologia, estudando este psicoterapeuta, o maior da humanidade em todos os tempos, permite-se mudar a estrutura do pensamento, invertendo a ordem de valores. Auto-amar-se para amar o próximo, a fim de amar a Deus. Porque quem não se ama, a ninguém ama. E é necessário que o auto-amor tome conta de nós, ajudando-nos na auto-iluminação, trabalhando as nossas imperfeições, cuidando do corpo, da mente, da emoção, trabalhando em favor do progresso. Isto é auto-amor. Reflexionando em torno dos desafios, das dificuldades que nos tipificam, das heranças dos nossos instintos. Segundo o Dr. Watson, o notável psicólogo americano, nós éramos uma psique. Havia apenas no processo antropossócio-psicológico a psique. Em determinado momento ela fragmentou-se e surgiram os 2 arquétipos, o self e o ego. Isso aconteceu quando o homem teve pela primeira vez a emoção. E a primeira emoção humana é o medo. Aquele ser primitivo, Hottentote, primatas homini, estava acostumado a viver para os instintos básicos: comer, dormir e praticar sexo. De repente, ele teve medo dos fenômenos sísmicos e climatéricos. Ele teve medo das feras. Ele teve medo das outras tribos. Ele teve medo dos fantasmas que se adentravam nas cavernas e que ele procurava expulsar. É nesse momento que o instinto
libera pela primeira vez a emoção. E a emoção do medo até hoje está dentro de nós. Temos medo de perder o emprego, temos medo de uma traição, temos medo de uma agressão, temos medo de perder o dinheiro, temos medo de perder um relacionamento, temos medo de amar, como escreveu o psicólogo e teólogo Rollo May, porque dizemos que para que amar se o outro nos vai trair? Porque não temos o alto amor para verificar que melhor é quando se ama do que quando se é amado. A maturidade psicológica leva-nos a ser aquele que ama, não importando com a conduta do outro. Isso nos dá maturidade, porque quem deseja ser amado encontra-se na fase da criança maltratada, no estágio psicológico infantil. Então o auto-amor é fundamental, porque o indivíduo tem coragem de assumir a culpa, de não transferir a responsabilidade para o outro. E nesse momento ele passa a entender o seu próximo. Ao invés de projetar a sua imagem no próximo, desejando que o outro seja aquilo que ele não consegue, ele passa a amar o outro, embora os seus limites, as suas imperfeições. Quando nós nos autoconhecemos, toleramos-nos, damos-nos uma nova chance e também demos uma chance ao outro. Isso é o alo-amor, o amor ao outro. E depois desse amor ao outro, nós amamos Deus, é inevitável. Mas não um Deus antropomórfico, um Deus que marchava à frente dos exércitos, mas um Deus que está configurado na resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec a respeito de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É fascinante essa definição, porque não limita. O infinito não pode ser contido numa definição, senão se tornaria finito. Essa primeira emoção, o medo, abre o elenco de outras emoções, o pavor, a suspeita, a desconfiança, o ciúme, a insegurança. E logo depois, nós experimentamos uma segunda emoção. A segunda emoção foi a ira, porque o medo vem da necessidade de preservação da nossa vida. E a ira como efeito de qualquer ameaça. A ira é um fenômeno psicológico, fisiológico, muito especial, porque no momento em que nós temos medo, o nosso organismo derrama uma alta carga de adrenalina na corrente sanguínea e nós nos iremos. Mas logo depois, o organismo produz cortisol e atira na corrente sanguínea e nós acalmamos. É muito como dizer, por pouco eu não estrangulei o outro. É o que a psicologia chama avanço e recuo. Nós nos sentimos ofendidos e queremos o desforço, a ira. Mas então o organismo relaxa com o cortisol. Sucede que se nós tivermos muitas iras, as cargas de açúcar, os benefícios cardíacos cedem lugar a transtornos do sistema nervoso simpático, dos ritmos cardiológicos. E o indivíduo que se ira com facilidade tende a ser um enfermo de longo curso. A segunda emoção é a ira. A ira abre o elenco da raiva, do ódio, do ressentimento, da vingança, da perseguição. Então, essa segunda emoção é mais recente em nós, na história antropológica. Por fim, a terceira emoção, segundo o Dr. Watson, é o amor. Quando o felino lambe a cara do seu filho, estamos aí com a manifestação do amor materno da mulher, que depois do parto coloca o filho sobre o tórax
para que continue esse intercâmbio de energias e beija docemente o filho. O amor é a emoção que responde pela amizade, pela ternura, pela afetividade, pelo sacrifício, pelo holocausto, pela dedicação, como decorrência natural desse processo evolutivo nas 3 emoções básicas, que ainda hoje estão em nós em forma de instinto, porque não resolvemos agir, sempre resolvemos pelo reagir. É comum alguém pisar no meu pé e eu reagir automaticamente. Quando eu poderia agir, ocorreu-me quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, um fato muito curioso. Um dos sonhos da minha vida, naquela época, era ter um sapato de camurça, marrom e branco. Hoje me parece tão cafona, mas há 50 anos era o máximo. Sendo funcionário público, eu fui funcionário público, Deus me deu esta honra, esta provação. Porque ser funcionário público no Brasil é uma provação honorável. Mas ele achou pouco e me permitiu ser chefe de seção de repartição pública. Permitiu-me a expiação. E como o salário de funcionário foi sempre muito bem calculado, feito para se morrer à fome, o que demora, mas acontece. Eu vi o sapato marrom e branco numa vitrine, mas custava 1/3 do meu ordenado. E eu não podia comprar. Diariamente, à hora do lanche, eu passava na vitrine e me enamorava do sapato. E orava. Naquele tempo, eu orava pedindo a Deus coisas materiais. Era resultado da ignorância. Eu dizia, meu Deus, o Senhor deve me dar um sapato marrom e branco de camurça. Até que o dono da loja, de tanto me ver, foi perguntar-me, mas você todo dia está aqui na loja, olhando a vitrine? Ele disse, é este sapato que não me deixa dormir. E por que não compra? Eu disse, porque eu não posso. Eu sou funcionário ali do Instituto, ganho um salário reduzido, mas no momento em que eu calçar esse sapato, eu entrarei no reino dos céus. E ele disse, mas eu lhe vendo a prestação. Eu disse, a prestação? Meu pai foi do século XIX. E ele dizia, coitado, que dever era uma desonra. E quando ele estava morrendo, ele me disse, meu filho, se alguém cobrar qualquer dívida de mim, pague 4 vezes. Porque seu pai nunca comprou nada fiado. Era a honra dele. Eu tenho uma pena de meu pai, porque hoje compramos tudo fiado. Até automóvel. Compramos automóvel para pagar em 90 meses. O carro desencarna antes. E a gente ainda está pagando. E eu perguntei ao homem quanto é que custava. Ele faria 3 vezes. Eu logo aceitei. E ele disse, agora precisa de um fiador. Eu disse, um fiador? Sim, porque eu não sei se você é um bom pagador. Ele disse, mas eu nunca comprei nada fiado. Olha a honra. Ele olhou para mim e disse, então você não tem crédito na praça. Porque você nunca deveu nada, eu não sei se é bom pagador. Eu não tinha um fiador. Eu não tinha coragem de pedir ao gerente que fosse o meu fiador. Eu fiquei tão desolado que o homem disse, olha, eu vou confiar em você. E vendeu-me sem fiador. Meus amigos, eu entrei no reino dos céus. Aquele fim de semana não acabava nunca. Por fim, no domingo, eu calcei o meu sapato marrom e branco de camurça. Porém, o sapato quase me arruinou, porque para calçar, eu comprei uma meia marrom. Por causa do sapato e da meia, eu comprei uma calça marrom. Eu comprei um cinto marrom. Eu comprei uma camisa de seda, de listra marrom. E então o débito foi na escala crescente do Himalaia. Mas a grande vantagem
de pobre, quando tem uma coisa boa, é usar para todo mundo ver. E eu vesti-me a caráter e resolvi passear na zona elegante de Salvador. Era a Rua Chile. Havia naquele tempo a oportunidade das pessoas irem para passear, para exibir-se. Eu me preparei, eu morava no subúrbio, e peguei o ônibus. Eu estava tão emocionado que peguei o ônibus errado. Ao invés de pegar o ônibus para o bairro elegante, eu peguei o ônibus para o subúrbio mais longe. E o ônibus foi enchendo. Pessoa com galinha, pessoa com carne verde. E eu fui recuando, até que entrou um mastodonte no ônibus, um homem enorme. E eu tive a intuição, ele vai pisar no meu sapato. E eu recuei. Ele veio até que eu fiquei em passo de balé, na ponta do pé. E ele veio e descarregou 110 quilos no meu pé direito. Eu já era espírita, mas eu tive tanta ira do homem que eu quis estrangulá-lo. Mas ele era mais forte do que eu. Eu então resolvi, ao invés de reagir, agir. Toquei no ombro dele e disse-lhe, olá. Ele olhou para mim e respondeu, olá. E eu perguntei, o senhor não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ele disse, estou. Eu disse, é meu pé. Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Ele tirou, e quando eu olhei, o salto do seu sapato rasgou a camurça branca. Eu então chorei. As lágrimas me desciam. Mais tarde, eu fiquei com tanta raiva do homem que eu dei o sinal e saltei. O ônibus estava parado. E é como todo covarde, eu já estava na rua, ele dentro do ônibus. Eu fiz um gesto de vingança, porque a ira é amiga do ódio. Então eu olhei para ele e fiz esse sinal. Como que diz, você me paga. E corri. Claro, eu tinha medo do homem. Passou mais ou menos um mês. Eu já atendia pessoas sofredoras. E certo dia, eu estava atendendo em nossa casa uma fila enorme. Quando eu ergui a cabeça, um homem na fila. Eu disse, meu Deus. Ele descobriu o endereço e veio cobrar a dívida. Então eu fui atendendo, e à medida que eu ia atendendo, eu fui me curvando para ele não ver o rosto. Até a hora que ele chegou, já estava com a vista para baixa, e disse, pois não. Ele então falou algo. O senhor é o senhor Divaldo? Eu era muito jovem, de 30 anos. Ele disse, pois não. Senhor Divaldo, eu venho pedir uma caridade. Eu estranhei. Disseram-me que o senhor me pode ajudar. Eu sou a pessoa mais infeliz que o senhor já conheceu. Eu fui levantando a cabeça devagar, para ver se ele lembrava. Até que nos olhamos, eu notei que ele não me reconheceu. Aí eu fiquei tranquilo, é claro. Eu perguntei, mas qual é o problema, seu Divaldo? A minha mulher é louca. Eu trabalho nas docas. Eu a tenho que amarrar todo dia pela manhã. Coloco meus 3 filhos trancados num quarto, ela no outro. Eu vou trabalhar e à noite eu venho para libertar minha mulher louca, alimentar meus filhos e minha mulher. Eu já levei-a no feiticeiro, já levei-a no psiquiatra. Dizem que é coisa e que o senhor pode resolver essa coisa. Eu disse, pois não, sente-se aí. E quando terminarmos, eu irei visitar sua mulher. Seu Divaldo, eu posso falar um pouco mais? Como não? Eu ando tão desesperado que eu ando provocando as pessoas para ver se alguém me mata ou se eu mato alguém.
para poder sair desse 13. Então eu me dei conta do drama daquele homem. Atrás de um agressor tem um espírito atormentado, infeliz. Conversamos e lá para 1 ou 2 da manhã eu fui com Nilson à sua casa. Ela estava atada a cordas. E quando nós empurramos a porta seguindo o homem, ela gritou de lá: quem são esses? O que evidenciava uma incorporação mediúnica obsessiva. Estava em trajes menores. Eu pedi a ele que a desamarrasse. Disse: Divaldo, ele é feroz. Ele disse: desamarre. Envolvemos-lo em um cobertor e eu disse: meu irmão. E dialoguei com aquela entidade perversa. Foi um diálogo tormentoso, longo, até que ele narrou a razão do seu ódio ao casal. Desejava uma tragédia, que o marido a matasse ou que alguém o matasse. Nesse tremendo drama das reencarnações. Falamos, voltamos 2 ou 3 vezes, depois ele e a esposa passaram a frequentar nossas casas, e ele se tornou para mim um verdadeiro benfeitor. Certo dia, quando ela já estava curada, trabalhando na mediunidade com Jesus, eu perguntei-lhe: você lembra de um indivíduo antipático, amarelinho, no ônibus, que você pisou no pé? Ele disse: não, tio Divaldo, eu não me lembro. A partir daquele dia, eu nunca mais reagi. Sempre procurei agir. E a vida tem me sido muito severa, como é natural. Ninguém atinge esse nível de idade sem ter atravessado diferentes e tormentosos caminhos. Então é elegir, reagir, silenciar o mal, fomentar o progresso, perder. Se isso significa alguma coisa para manter a paz. Então a doutrina espírita vem nesse momento de transição dizer-nos que o mundo não se vai acabar. Esse mundo de agressividade vai ceder lugar a uma era nova. Os benfeitores assinalam que nesse momento reencarnam-se na Terra 2 populações. A de espíritos nobres, que irão apressar o progresso da sociedade, e a de espíritos primários, que vêm das regiões umbralinas, das regiões purgatoriais, infelizes, para terem a sua chance. Porque Deus é amor, para que possa eleger o bem ao invés do mal. E se por acaso optarem pelo lado negativo, serão exilados da terra, conforme o mito bíblico de Lúcifer, que na mitologia bíblica, tendo se rebelado contra Deus, foi mandado para o Hades com a sua legião. E que Emmanuel traduz daquela jornada dos imigrantes de Capela, que vêm para a terra e formam a cultura egípcia, hebraica, indiana, indo-europeia, dando aquele salto na inteligência diante dos povos primitivos que habitavam o planeta. Este é o momento em que se reencarnam na Terra espíritos nobres, que irão produzir uma nova renascença nas artes e na literatura, na ciência e na filosofia, na tecnologia de ponta e na cibernética, na linguagem visual, nessa linguagem transcendente que é a virtual. Estão reencarnando-se e eles estão sendo considerados por psicólogos americanos e europeus como crianças índigo, crianças cristais, crianças diferentes da nova era. E se nós observarmos, as nossas crianças são realmente diferentes. No ano passado, eu estava numa cidade de Goiás. Todo ano eu participo do Congresso Espírita de Goiânia. E dali saio fazendo um périplo pelo interior do estado. E chegando a uma cidade, Rio Verde,
Fui hospedado numa casa de família. Quando cheguei, veio uma criancinha de 4 anos. Eu estava com um amigo que adora perguntar. É um hábito. E a criancinha me abraçou e disse: Vô Divaldo, a minha cadela vai ter filho na noite de hoje. Não me diga. E ela saiu como um adulto. Quando voltamos da conferência, o meu amigo, querendo ser gentil, perguntou-lhe: então, a sua cachorra já teve neném? Ela disse: não, teve cachorrinho. Eu achei fantástico, mas eu não sabia o que ia me acontecer. Porque eu me sentei, ela veio, pôs as mãos nas minhas pernas e disse: vô Divaldo, eu posso lhe fazer uma pergunta? E eu ingenuamente disse: como não? Vô Divaldo, quem fez Deus? Foi a pior pergunta que já me fizeram. Então tentei desviar o tema. Eu digo: filhinha, é tão complicado. Vô Divaldo, quem fez Deus? Eu lembrei-me de João Evangelista. Deus é amor. Eu disse: quem fez Deus foi o amor. E quem fez o amor foi Deus. Ela pôs a mão na cintura e disse: é lógico. Não é lógico? E saiu. É uma criança da nova era. Um amigo contou-me algo muito especial, que é a respeito do computador. Computador é para jovem, é para criança, porque ele já vem do além com a computadorização na cabeça. Não é para pessoas da minha idade. Há 15 anos que eu luto com essa máquina, e é quando eu penso que sei, ela me trai. Eu tenho um amigo da minha idade, que é uma das vítimas, porque nós aprendemos, daí uma semana não lembramos mais. E é como a criança e o jovem ficam no iPhone, no iPod, no iPad, no laptop, no tablet. Eu então sofro, e meu amigo pior do que eu. Então ele disse: Divaldo, eu vou lhe contar uma coisa, mas é um segredo, não conte a ninguém. Por isso que eu vou contar, porque segredo nasceu para nós contarmos. Você imagine que eu estava digitando e o dedo bateu numa tecla que não devia ter, mas tem, e a tela ficou em branco. Eu tentei tudo, mas a tela continuou em branco. Então gritei o meu netinho de 6 anos: Guilherme, venha cá, meu filho, o que é que este monstro tem? Ele disse: vô, veja bem, ESC, Ctrl, Enter. E aí tudo voltou. Ele ficou deslumbrado e o pequerrucho se foi. Então ele continuou e novamente o dedo bateu no lugar errado e a tela ficou em branco. Ele se irritou, quis quebrar o computador, mas ele gritou: Guilherme. O menino veio e disse: o que é, vô? O que é que esta máquina tem, Guilherme? Ele disse: vô. Botou os dedinhos e o texto voltou. Ele aí disse para o netinho: muito obrigado. E o netinho lhe fez uma pergunta: vô, como é que você passava antes de eu nascer? Essas crianças índigo, cristais, são a nova sociedade. Os espíritos notáveis de Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, os trágicos pré-socráticos, reencarnação, assevera Allan Kardec, em outras palavras, os gênios da Renascença italiana, os grandes descobridores que não mais serão os nautas a encontrar em terras desconhecidas, mas partirão nas bólides espaciais para encontrar novos mundos neste universo de 200 bilhões de sóis em nossa galáxia e de 100 bilhões de galáxias cantando as glórias de Deus. O mundo de regeneração já começou e nós poderemos ajudar
os espíritos nobres, mantendo uma atitude de paz, de misericórdia, de compaixão, de solidariedade. O Espiritismo, matando a morte, desvelou-nos a vida e asseverou que somos construtores do nosso futuro. Felicidade e desdita são resultado das nossas ações, que nos demos as mãos e cada um de nós se torne no vanguardeiro da nova era. Já que não podemos mudar o mundo, que nos mudemos e o mundo se modificará. Quando perguntaram a Gandhi qual é o caminho da paz, ele redarguiu: a paz é o caminho. Qual é o caminho da nova era? Essa nova era já é o caminho entre nós, ensinando-nos a ternura do Evangelho, o amor, que sejamos nós aqueles que amamos, porque na terra todos temos inimigos. Mas isso não é importante. Importante é não ser inimigo de ninguém. Se nos objetarem, se nos perseguirem, o problema é deles. Aqueles que nos odeiam merecem nossa compaixão, porque eles são infelizes. Têm o direito de nos julgar segundo o seu nível de consciência. Mas nós, que encontramos Jesus na revelação dos espíritos imortais, a nós nos cumpre desenvolver os sentimentos nobres e amar. Permitam-me, por favor, narrar uma história que me comoveu profundamente. Eu terminei uma série de conferências nos Estados Unidos no ano passado, como todos os anos entre fevereiro e março, e ao terminar em Nova York, acercou-se-me um cidadão. E através do intérprete, porque eu não tenho grandes recursos da língua inglesa, ele me contou a seguinte história, que eu narrarei com a minha emoção. Senhor Divaldo, eu soube que o senhor viaja muito. Eu disse: é verdade. Eu gostaria de lhe contar a minha história para que o senhor a narrasse onde quer que vá. O senhor me promete? Eu digo: depende da história, mas na medida do possível, eu atendê-lo-ei, se ela for útil a outras pessoas. E em síntese ele me contou que era um homem abastado. E depois de um casamento de 19 anos, ele estava saturado. Nesse ínterim, apareceu uma jovem por quem ele se apaixonou. E sendo um homem de caráter, e o casamento tendo se transformado em um relacionamento sem vigor, ele terminou envolvendo-se com a jovem e começou a ter uma conduta dupla. Mas ele não tinha como dizer à mulher que se queria divorciar, porque ela era cumpridora dos deveres. Ele a amava, somente que a libido cedeu lugar a uma amizade. E ele não sentia estímulos, nem ela. Mal conversavam dentro de casa. Certa noite, quando ele chegou para jantar, ela estava à mesa. Ela trabalha num consultório de advocacia célebre na América. E ele disse: quero divórcio. Ela teve um choque. Mas como? Quero divórcio. Eu quero lhe dizer que eu estou com outro relacionamento. Como eu sou um homem honrado, eu não desejo magoar você, mas o nosso casamento acabou. Nosso filho tem 17 anos. Nós somos 2 amigos que deitamos no mesmo quarto, de costas um para o outro. Vamos divorciar-nos. Eu lhe darei 30% das ações da nossa indústria. Lhe darei a mansão, lhe darei o automóvel, lhe darei uma poupada pensão e também uma pensão para o meu filho. Mas eu quero divórcio. Ela desesperou-se, blasfemou e saiu. E ele disse: era isso que eu queria, eu tinha que dizer. Então eu acalmei. Na noite seguinte, quando eu voltei do trabalho, ela estava no birô escrevendo. O jantar pronto. Na terceira noite, ela continuava escrevendo. O jantar também realizado. Na quarta noite, eu perguntei-lhe: então, qual é a sua resposta? Ela disse: bem, se você não me ama mais, é justo que nos separemos.
Eu não quero as suas ações. Eu não quero a casa. Eu não quero nada de você. Mas eu imponho duas condições para o nosso divórcio. A primeira delas é que nos divorciemos de hoje a 30 dias. Mas que loucura! É a minha condição. Porque nosso filho vai entrar na universidade agora. Se nós o divorciarmos, ele vai ter um trauma. E é provável que seja prejudicado pela nossa previdência. Você me tolerou esse tempo todo, mais um mês. Eu meditei e concordei com ela. E a segunda questão. Quando nós nos casamos, você me carregou da porta até a alcova. Agora, eu lhe peço que nestes 30 dias, você me carregue da alcova até aqui a sala de jantar. Nunca. É a segunda condição. Mas eu não tenho como carregá-la. Então nós vamos partir para o litigioso. E a banca de advogados onde eu trabalho está do meu lado. Eu lhe colocarei na miséria. E esse divórcio irá arrastar-se. Eu irei provar que você é adúltero. E ele ficou desesperado, ela estava com a razão. Ele então contou à amante. A amante gargalhou, zombou da esposa. E ele pensou, e entre os dramas, ele faria esse sacrifício. No dia seguinte, à quinta noite, primeiro dia do programa novo, eles vestiam-se no quarto. E ele olhou de esguelha para ela e notou que ela estava magra. Fazia tempo que ele não a olhava. Ele a via, mas não a olhava. Quando ela se vestiu, ela disse, pronto. Ele ergueu-a e aquele ato constrangido saiu do quarto. No momento em que o filho passava, então o filho disse, ué, os dois pombinhos. Ele a colocou na sala de jantar. No quinto dia, no 10º dia, no 18º dia, ele notou que ela estava magra. E ao erguê-la, ela estava mais magra. Ele percebeu que o vestido que gostava muito, ela vestiu. E colocou o cinto. O vestido ficou quase plissado. Ele gostava muito daquela roupa. Olhou para ela e notou que ela era bela. Carregou-a de maneira especial. Ela passou a mão pelo pescoço e, tremendo, encostou a cabeça na cabeça dele. Ele sentiu frêmito. No 25º dia, ela colocou o perfume da noite nupcial. Ele carregou-a e, quando ele sentiu, a evocação fez que ele retornasse àqueles dias românticos. Então ele estreitou-a. Ela estava muito fria e trêmula. Quando ele saiu do escritório à tarde, ele foi à casa da amante e disse-lhe, venho acabar o nosso relacionamento. Eu amo a minha esposa. O amor é curioso, é como a brasa. Depois de algum tempo, uma camada de cinza cobre-o. Mas um sopro de ternura reacende a brasa. E então a namorada reagiu e mostrou o outro lado. Quebrou móvel, expulsou, disse palavras chulas. Ele sentiu-se aliviado. Saiu dali e foi a uma casa de flores. E pediu à vendedora, faça-me um buquê com 12 botões de rosas vermelhas. A minha mulher adora rosas vermelhas. A jovem fez um ramilhete. Quando ele ia saindo, a jovem disse, não quer botar um cartão? Ele disse, muito bem. Deu-lhe um cartão e ele escreveu, querida, eu sempre a carregarei nos meus braços. Foi para casa feliz. Quando ele chegou à casa, estava tranquila. Havia uma débil claridade saindo da alcova. Ele acreditou que ela estivesse repousando. Foi pé ante pé. E quando chegou à alcova, ela estava deitada, de lado, de costas.
Ele então foi vagarosamente e sentou-se na cama e ela voltou-se. Quando ele a olhou, ela estava morta. Ele teve um choque. Tentou o pulso. Estava morta, fria. E preso aqui ao vestido estava uma carta. Ele abriu-a. A carta dizia, mais ou menos: ontem você pediu divórcio. Eu fiquei chocada. Eu lhe pedi logo depois um prazo de 30 dias, porque eu estive no oncologista e ele descobriu que eu estou com um câncer de colo de útero, com metástase óssea, que a minha vida não chegaria ao mês. É inoperável porque os meus ossos estão tomados. Então ele pediu um mês porque desse ínter eu morro. E você não terá culpa, porque se nós nos divorciarmos agora, e eu morrer desse ínter, você pensará que eu morri por sua causa. Eu amo tanto que não desejei afligi-lo. Perdoe-me se eu não soube ser a mulher que você necessitava, mas você é o único amor da minha vida. Cuide do nosso filho. Eu estou morrendo dia a dia e você é o anjo tutelar da minha vida. Quando ele terminou de ler a carta, ele lembrou-se que na segunda, na terceira noite, ela ficou escrevendo. Era a sua despedida. Ele então chamou o filho. O cadáver foi transferido para o necrotério. Ela foi embalsamada, conforme os hábitos americanos do norte. O velório de 3 dias. Ela foi cremada. Ele colocou numa ânfora de cristal. E então agora com lágrimas ele me dizia: Mr. Franco, nas suas viagens diga às pessoas que sejam mais tolerantes. Nós mudamos de parceria porque estamos insatisfeitos conosco mesmo. Nunca encontraremos o parceiro ideal, porque nós é que não somos o parceiro ideal. Então estou fazendo uma cruzada para que os cônjuges, os parceiros, amem-se mais, respeitem-se, ajudem-se. Eu irei colocar a minha história na internet, para que o mundo tome conhecimento. O Senhor me promete convidar as pessoas ao ato de amor e de compaixão. Eu segurei as 2 mãos daquele homem com sudorese fria, os olhos marejados, escorrendo lágrimas de unção, e lhe disse: tenha certeza, nos meus périplos pelo mundo, aqui e ali, eu narrarei a sua história. É uma história da nova era, a história do amor. Se nós não formos capazes de tolerarmos um ao outro, como podemos esperar um mundo feliz? Então, nesta hora de dissoluções, de mudanças políticas, sociológicas, religiosas, psicológicas, de dramas ecológicos, neste momento de transição, as criaturas que somos e não temos o poder nas mãos, temos a força de nos modificar, de ser novos, como dizia Paulo de Tarso, cartas do Evangelho de Jesus, para que todos saibam que somos seus discípulos. Então abandonemos a queixa, deixemos de lado a ira, superemos o medo, abracemos o amor, e ao invés de reclamarmos da vida, digamos: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar,
que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeçam na escuridão, que choram na multidão, que oram na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se ouvida jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que declama, que legisla, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de sofrer, na outra vida, eles voltarão a sorrir e viver. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de cirurgias, pelas mãos de psicografias e de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque na terra existem aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de Douro, um bangalô, um duplex, uma casa no caminho. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para reclinar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.